Daqui a pouquinho vai entrar online para vocês lá o material, o link para entrega dessa página, da página 91, tá? E, como eu disse, na quinta-feira que vem a gente vai fazer um pequeno teste sobre esse assunto que a gente vem trabalhando. Vou fazer aqui a... Cadê esse? Ah, tá aqui, a apresentação. Mandou dizer que não pode participar hoje. Que pena. Ela tava falando sobre aula de biologia ainda agora no grupo. Achei que ela iria poder participar agora há pouco. Eu li no grupo de vocês e vocês estavam comentando a aula de biologia e ela era uma das que estava comentando. Mas se não pode, não pode, né? Nem sempre a gente pode tudo. Tá? Então tá. Só retomando aqui, antes de começar a comentar, a gente tem na página 91 duas questões, a questão 12 e a questão 13. E só relembrando as fórmulas que a gente já viu. A gente viu a fórmula do desvio padrão, né? Para esse desvio padrão, a gente trabalhou com uma somatória do módulo da diferença dos valores x. Os valores x é do primeiro x até o último x, sempre subtraindo com a média que você calcular da distribuição. Então, você vai encontrar esse módulo. Esses valores vão do primeiro x, então, do primeiro x até o último x. E aí você sempre divide tudo isso pela média, pelo total de valores que você encontrou. Depois a gente viu variância, a ideia de variância, que é um cálculo bem parecido com o do desvio padrão aqui, bem parecido mesmo, mudando só alguns elementos. É tão parecido que eu vou apenas copiar aqui, ó. Vou só copiar aqui. Pronto. Copia. Só que a diferença é que na variância, aqui já não é módulo. Aqui a gente vai elevar ao quadrado. Elevado ao quadrado, para variância. E depois a gente falou sobre o desvio médio. E o desvio médio, basicamente, é você pegar o valor que você encontrar na variância e você tirar a raiz quadrada desse valor. Basicamente é isso aí para você fazer o cálculo do desvio médio. No Excel, a gente viu que dá para fazer tudo isso aí através de certas fórmulas, né? Quando você fizer essa somatória aí, você fizer o cálculo de desvio médio e desvio padrão lá, dá para fazer tudo com certas fórmulas, né? Então, para o desvio médio você tem uma fórmula, para o desvio padrão você tem outra fórmula, para a variância você também tem outra fórmula. No desvio padrão, quando você quiser calcular o desvio padrão, você tem que escrever igual desvio. Peraí. Desculpa, gente. Eu troquei aqui as nomenclaturas. É por isso que eu estava olhando, estava fazendo tudo errado. Aqui não é desvio padrão. Aqui é desvio médio. Às vezes a gente faz uma coisa só depois que a mente diz que está errado. Aqui é desvio médio, tá? Desculpa aí. Falha nossa. Desvio médio, desvio padrão e a variância. Tá? Agora está correto. Então, aqui é no desvio médio, você vai escrever igual desvio médio. Aí você vai dizer qual é a célula de início, né? E qual é a célula de fim. Isso no Excel. Para a variância, você vai escrever igual var
ponto P. Aí var ponto P, aí você vai indicar também, entre parênteses, o início, dois pontos, o fim. Ou seja, em qual célula vai começar e em qual célula vai terminar. E para o desvio padrão, você tem que digitar igual desvipad.p. Aí a mesma coisa, você também vai indicar o início e o fim. Daqui a pouco eu vou postar também lá para vocês a aula da terça-feira, em que a gente comenta sobre essas coisinhas lá, tá? E aí, na questão 12, vou pegar aqui o livro. A gente tem o seguinte, dentre as amostras, aí você tem uma, duas, três, quatro amostras aí ao total. Você tem qual é a amostra que possui maior desvio padrão? Então, você vai ter que calcular o desvio padrão de todas essas amostras aí, para você poder... Você vai ter que calcular o desvio padrão de todas essas amostras aí, para você poder comparar entre elas qual delas vai ter o maior desvio padrão, tá? Caso você não saiba, eu vou indicar logo para você, a amostra que tem maior desvio padrão é a amostra 4. Então, nos seus cálculos, tem que indicar que é a amostra 4. Aí, o porquê que eu estou dando logo a resposta? Porque não nos interessa basicamente saber a resposta final. Nos interessa saber como é que você fez para chegar à resposta final, tá? E aí você vai fazer os seus cálculos no caderninho, bonitinho, para indicar que o desvio padrão maior é o da amostra 4. E não pode esquecer de também fazer isso lá no Excel. No Excel você também vai mostrar que o desvio da amostra 4 é o maior. Como é que você vai fazer isso? Você vai copiar essa sua tabelinha aqui, essa tabelinha que está aqui, né, na página 91, questão 12, você copia para o Excel e lá no Excel você faz esses cálculos todinho bonitinho. Se você não tiver computador, tem como usar o Excel também no celular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Office, Excel. Vamos para um novo aqui. Esse aqui é o Excel que eu tenho aqui no tablet, ou seja, é um dispositivo Android e você vai ter alguma coisa parecida com isso também no seu celular, tá? Por mais que pareça do computador, esse aqui não é do computador, esse aqui é do Android, tá? Ele deixa uma aparência bem legalzinha, bem familiar, digamos assim. Então, por exemplo, você vai lá, você quer escrever sobre a amostra 4. Amostra 4, né? Pronto. Ah, ficou muito apertado aqui. Então, no Excel dá para fazer o seguinte: você afasta um pouco a célula. Assim, pronto. Então, amostra 4. Vamos colorir aqui, né? Esse colorir é sempre mais bonitinho. Vamos colorir de vermelho. Ok. Nós temos os valores. Nós temos os valores menos 5, 10 e 25, por exemplo. Então, a gente vai colocar aqui os valores, né? A gente coloca menos 5. Aqui do lado a gente vai colocar 10. E aqui a gente vai colocar 25. Tá legal. Tá, ok. E agora a gente vai calcular o desvio padrão. No Excel é bom que ele já tem a fórmula, então sai rapidinho. Igual desvi... Ó, já aparece aqui. Já aparece as opções. Vou começar a escrever desvi, aí o ponto, aí já começa a aparecer as fórmulas aqui. Como a questão 12 que é do desvio padrão, então o desvio padrão que eu falei é esse daqui, ó, desvipad.p, então eu vou escolher esse aqui, vou clicar duas vezes aí. Pronto, aí eu vou dizer de onde para onde vai ser, né? No caso, vai ser dessa célula a, a, vai ser dessa célula. Nesse caso aqui, ele está me dando a opção de botar cada uma das células. Ó, quando eu uso a ponto e vírgula,
é porque eu venceria de uma a uma. Quando usa dois pontos, é porque vai ter um início e vai ter um fim. Como eu não quero de uma a uma, eu vou usar dois pontos aqui. Deixa eu só corrigir aqui a parada. Aqui, em vez de ponto e vírgula, eu quero dois pontos que eu vou indicar qual vai ser o fim. O fim vai ser bem aqui, ó. Pronto, cliquei no início e no fim. E aí é só dar Enter que vai. Pronto, ó, já calculou o desvio padrão, tá? Rapidinho. Então, eu fiz aqui o exemplo da amostra 4. Aí você tem que fazer para todas as amostras. Amostra 1, amostra 2, amostra 3 e amostra 4. Para ficar melhor, você poderia ter colocado bem aqui uma legenda, né? Uma legenda. E eu não digitei a legenda. Ponto padrão. Aí a gente afasta um pouquinho aqui para ficar bem bonitinho. E a gente vai lá e coloca uma corzinha também. Vamos botar essa cor laranja aqui. Cor de terra. Pronto, aí já aparece o desvio padrão. Então, você vai fazer o cálculo no seu caderninho bonitinho e aqui no Excel você também vai fazer, só que vai usar a fórmula direto. Você joga lá a fórmula e pronto, já sai o desvio padrão. Tudo legalzinho para você aqui. Você vai fazer das quatro amostras. Amostra 1, amostra 2, amostra 3 e amostra 4. Tá? Aí você salva esse arquivo e na hora que você for mandar a sua atividade lá no Google Sala de Aula, você vai mandar esse arquivo Excel também, tá? Você vai mandar as fotos do que você fez no papel e você manda também esse arquivo Excel que você vai desenvolver, tá? Por favor, façam. É para treino. Você tem que treinar, aprender a fazer isso. Lembra, a gente está aqui é para aprender. Então, não vai copiar do coleguinha, não vai pedir o arquivo do coleguinha, não, que aí é sacanagem. Você vai estar se enganando e não me enganando, porque você vai achar que você vai estar aprendendo e você não vai estar aprendendo de verdade, tá? Então, não pegue o arquivo do coleguinha. Faça você mesmo. Então, para a questão 12 essa, né? Vamos dar uma olhada aqui na questão 13 agora. Olha, o professor tem Among Us e tal. É, eu tenho, tá? De vez em quando a gente dá uma espairecida, digamos assim. Antes de falar da questão 13, deixa eu voltar aqui na questão 12. Ele quer que a gente calcule o desvio padrão. Vamos apagar aqui um monte de coisa para a gente poder comentar essa do desvio padrão. Tá ok. Quer que a gente calcule o desvio padrão. Pronto, consegui tirar. Só que para calcular o desvio padrão, vocês têm que observar que primeiro eu tenho que calcular o desvio médio. Desvio médio não. Primeiro eu tenho que calcular a variância. Ó, para calcular o desvio padrão, que é esse aqui de baixo, primeiro eu tenho que saber a variância, né? Para depois tirar a raiz da variância. Só que para calcular a variância, primeiro eu tenho que fazer essas diferenças aqui, de cada valor de x pela média. Só que para eu fazer essa média, primeiro, para eu poder fazer essa diferença, primeiro eu tenho que saber quanto é que é a média da distribuição. Então, no papel, o passo a passo é muito longo. Primeiro eu vou calcular a média, depois eu vou calcular as diferenças, depois que eu calcular as diferenças e elevar ao quadrado cada diferença, eu vou dividi-las pelo total de diferenças que eu vou calcular, que são 3 no caso, né? São três valores por distribuição. No final, eu vou pegar e vou tirar a raiz disso aqui. Por exemplo, lá na questão, lá no, na, na amostra 4, né, que a gente viu. Um exemplo da amostra 4. Na amostra 4, você tem menos 5, 10 e 25. Como a gente viu, a primeira coisa que você tem que calcular é a média. Para calcular essa média, você vai somar
os x's, tá? Esse é o primeiro x, esse é o segundo x, esse é o terceiro x. Você vai somá-los, menos 5, mais 10, mais 25, e dividir pela quantidade total que você tem aí. No caso, você tem 3 amostras, então você vai dividir por 3. Então, essa média da amostra 4 vai ser 25 menos 5 dá 20, 20 mais 10 dá 30, 30 por 3 vai dar 10. Então, quer dizer que a média é 10. Tendo essa média, agora você vai calcular cada uma das diferenças e elevá-las ao quadrado. Então, após você calcular a média, você tem que calcular as diferenças. Então, as diferenças, você vai para a primeira diferença lá. O primeiro número é menos 5. Menos a média. A média é 25. A média é 10, né? Eu errei aqui, coloquei 25, mas é 10. A média é 10. Então, você vai fazer menos 5 menos 10. E eleva ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado. Menos 5 com menos 10 dá menos 15. Menos 15 ao quadrado vai dar 225. Eu acho que é 225. Não. 25 aqui vem 2. 5, 7. Vai dar 7 aqui. Aqui é 5, aqui é 1. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 12. Vem pra cá. Isso aí, 225. Então, aqui vai dar menos 15 ao quadrado, vai dar 225 positivo, tá? Não é negativo, é positivo. Porque menos 15 ao quadrado, o resultado sai positivo. Próxima diferença é 10, né, que é o próximo valor na sequência. Aqui, ó, é o próximo valor na sequência. Menos a média, que também é 10. Então, 10 menos 10 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Próximo valor na sequência é o 25, menos 10, que é a média, ao quadrado. Então, vai ficar, de novo, 15 ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 225 de novo. Tá? Agora que eu calculei essas diferenças, o que eu vou fazer? Vou fazer o somatório delas. Vou somar todas essas diferenças. Então, essa variância vai ser a soma dessas diferenças. Então, eu vou somar essas diferenças. 225 mais 0 mais 225 de novo. Tudo isso dividido pela quantidade de valores que eu peguei. São 3 valores, então tudo isso dividido para 3. Fazendo essa soma, vai dar 450. 450 é divisível por 3? A resposta é sim, 450 é divisível por 3. Como eu sei? Porque se você somar as parcelas aqui, ó, vai dar 9. E 9 é divisível por 3. Isso quer dizer que esse termo todinho é divisível por 3. Então, vamos lá. 450 para 3. Começando pelo 4. 4 para 3 vai dar 1. E sobra 1. Então, continua 15. 15 para 3 vai dar 5. E 5 vezes 3 dá 15, não sobra nada. Então, só continua com 0 para cá. Então, quer dizer que a variância é 150. Calculou a variância, agora sim você pode calcular o desvio padrão. Desvio padrão, não tem ponto de desvio padrão. Que é justamente a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 150. 150 não tem raiz quadrada inteira. Vai ser uma raiz quadrada decimal. Então, o que você pode... Não tem raiz quadrada inteira? Não, 150 não tem raiz quadrada inteira. Então, você vai ter que fatorar. Fatora o 150, né? Você faz a fatoração de 150. Como assim fatorar? Assim, ó. Dá para dividir 150 por 2? Dá. Opa, desculpa. Por 2 dá. Vai dar... 150 por 2 dá 75. 75 dá para dividir por 3? Dá, né? 7 mais 5 dá 12, então dá para dividir por 3. Quanto é que vai dar essa divisão por 3? Vamos ver.
7 para 3 vai dar 2, né? 2 vezes 3 dá 6. Para 7 falta 1, então tá sobrando 1. Com 5 faz 15. 15 para 3 vai dar 5. Vai dar 25 isso aqui. Dá para dividir por 3 de novo? Não, só dá por 5. Então aqui 5 e aqui 5 vai dar 1. Beleza? Então já sei que o 5 sai do parêntese porque ele vai ficar ao quadrado. Do parêntese não. O 5 sai da raiz. Mas o 2 e o 3 não saem da raiz. Então isso aqui vai ficar 5 raiz de 6. Por que 6? Porque 2 vezes 3 dá 6, tá? Então, esse desvio padrão aqui da quarta amostra vai dar 5 raiz de 6. Ou seja, 5 vezes a raiz do número 6. Quando a gente vai lá no Excel, que eu utilizei, cadê o Excel? Isso vai dar 12,25 aproximadamente. 12,25. E aí você fica, mas professor, 12,25 e ali deu 5 raiz de 6. Por que está dando essa diferença? Simples. Está dando essa diferença porque lá eu calculei, aqui eu calculei quanto é a raiz de 6 e multipliquei por 5. E lá no caderno eu não calculei quanto é a raiz de 6 e não multipliquei por 5. Se eu quisesse saber, né, se eu quisesse ir adiante no caderno, aí eu teria que calcular o valor aproximado da raiz de 6 e multiplicar por 5. Mas eu prefiro não fazer isso, prefiro deixar desse jeito, 5 raiz de 6, que é muito mais conveniente do que eu calcular essa raiz de 6 aí, que vai dar um valor muito chato, né? Dá até para fazer de cabeça, vamos pensar. Eu sei que a raiz do número 4, raiz do número 4 é 2. E eu sei que a raiz do número 9 é 3. Então quer dizer que a raiz do número 6 é alguma coisa entre 2 e 3. Então é 2,1 trocado aí. Se eu quiser chegar perto, eu uso só duas casas decimais ou somente uma casa decimal. Deixa eu ver, se fosse 2,5, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Passou, não dá. Se fosse 2,2, ficaria 22 vezes 22 no caso, né? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui vai dar 4, aqui vai dar 8, aqui vai dar 4. Então, ficou longe, não pode ser 22. Se fosse 23? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 9, 2 vezes 3... 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 3 dá 6. Aqui de novo 6 e aqui vai dar 4. Vai dar 9, aqui será 12, vem 1, aqui 5, não, ainda ficou longe. Se fosse 2,4. 4 vezes 4, 16, vem 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 4. Vai dar então 6, aqui vai dar 17, vem 1, vai dar 5. Chegou mais perto. Então seria o mais perto é 2,4, porque o 2,5 passa. Então se você quisesse colocar aqui, poderia colocar 2,4 e reticências. Se quisesse chegar mais perto, aí você faria 2,41, 2,42, 2,43 e ia testando até ver qual chega mais perto possível. Mas aproximadamente 2,4 eu acho que já é suficiente. Tá, aí você fez a questão 2, né? A questão 12, e aí você vai para a questão 13. Questão 13 fala assim. Antes de eu ir para a questão 13, alguém tem alguma pergunta? Cri, 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 cri. O pessoal está em silêncio hoje. Bom, se todo mundo calou, então eu presumo que ninguém tem pergunta nenhuma por enquanto. Então, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Um dos dois. Espero que seja. Espero que seja todo mundo entendeu tudo.
Questão 13. Questão 13 fala assim. Foram computados os números de viagens que clientes cadastrados em um programa de fidelidade realizaram durante o ano. Aí você tem uma tabela, né, que diz assim, viagens realizadas durante o ano. Na tabela da direita você tem o número de viagens, na coluna da esquerda você tem o número de viagens, na coluna da direita você tem a quantidade de clientes, né? Tem que apagar. Aí você tem aqui 10, aqui você tem 15 e aqui você tem 20. Aqui você tem 120, aqui você vai ter 400 e aqui você vai ter 150. Ok? Aí tem assim, considere a tabela. Calcule a variância e o desvio padrão. Variância e desvio padrão. Logicamente, para você poder calcular a variância e o desvio padrão, primeiro você precisa saber, como a gente viu aqui, ó. Primeiro você precisa saber a média. Média dessas distribuições. Só que aqui, o que você vai ter é uma média ponderada. Não é uma média aritmética comum, é uma média ponderada. Porque você vai ter aqui, ó, número de viagens e a quantidade de clientes. Então, o que que você vai ter? 10 viagens para 120 clientes. Ou seja, quer dizer que o número 10 vai se repetir 120 vezes, tá? Que são 120 clientes, né? Então, o número 10 vai se repetir 120 vezes. Se você fosse montar um rol dessa informação, você teria que fazer 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 120 vezes ao todo. Né? Vai dar uma coisa muito absurda. Ou talvez o contrário. Fazer 120, 120, 120, 120, 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 120 10 vezes. Para o 400 já seriam 15 vezes, para o 20, para o 150 já seriam 20 vezes. Então seria um rol longo demais, né? Mas existe a situação em que você monta um rol super longo para poder você fazer seus cálculos. Mas a minha sugestão é, usa a média ponderada. Como assim? Quando você for calcular a média, o que, que você vai fazer? Você vai, você vai fazer ponderada aqui. Você vai fazer 10 vezes 120. Mais 15 vezes 400. Mais 20 vezes 150. Né? Em vez de você fazer somar todos, aí você faz por multiplicação. E aí, na hora de dividir, para calcular essa média, você vai dividir por quanto? Por 3? Não. Se aqui são 10 vezes, aqui são 15 vezes e aqui são 20 vezes, somando 10 vezes mais 15 vezes mais 20, vai dar 45. Você vai ter 45 informações. A primeira informação se repetiu 10 vezes, a segunda informação se repetiu 15 vezes, a terceira informação se repetiu 20 vezes. Então aqui divide por 45, porque você tem 45 informações ao todo. Tá? Então, para calcular essa média aí, você vai dividir por 45. Depois que você tiver isso, aí você vai lá, você vai calcular a variância, tá? No caso, a variância, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, só para... Dá 7.200. É? Uhum. Mas dividiu por 45 já? Dividir por 45 dá 160. 160? Ok, obrigado. 160, né? Sendo a média. Então, quando você vai calcular a variância,
Nesse caso aqui, você já vai ter que fazer o somatório de aqui é até 45, e aqui é do 1, aqui é a parte do 1. Só que aí é o seguinte, quando você vai fazer esse somatório aqui, né? Das diferenças, você vai ter a primeira diferença é 120. Vamos ver aqui, deixa eu levar mais aqui. A primeira diferença. Diferença. A primeira diferença já vai ser do 120 menos o 160 ao quadrado. 120 menos 160 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 40 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então, isso aqui vai dar 1.600. Só que esse 1.600, ele vai se repetir 10 vezes. Você não pode esquecer que o 120 vai se repetir 10 vezes. Então, você multiplica isso aqui por 10. Quando você for para a segunda diferença, aí você já vai ter o 400 menos 160 ao quadrado. 400 menos 160 ao quadrado vai dar 300, 240. 240 ao quadrado. Ou seja, 24 ao quadrado. Eu não estou lembrando quanto é, Misael. Você sabe quanto é 24 ao quadrado? Ou 240 ao quadrado, sei lá. Não dá exato, não. Não? 240 ao quadrado? Espera aí. Dá sim, dá 57.600. Dá 57.600. Só que aí você tem que lembrar que esse 57.600 vai se repetir 15 vezes. Então tem que multiplicar por 15. E a terceira diferença é por 150. Menos 160, né? Quadrado. Vai dar menos 10. E menos 10 ao quadrado vai dar 100. Só que esse 100 se repete 20 vezes. Tá? Então, quando você for fazer o somatório, você vai somar 1.600 vezes 10 mais 57.600 vezes 15 mais 100 vezes 20. E tudo isso vai ser dividido por 45. Logicamente, você não vai conseguir fazer tudo isso, ou vai, né? Vai, mas é melhor você utilizar uma calculadora à mão, que aí fica mais prático para você fazer tudo isso. Depois que você calcular a variância, é que você vai calcular o desvio padrão, tá? Só depois de tudo isso é que você vai calcular o desvio padrão. Me veio uma dúvida interessante aqui. Estão me perguntando se eu fizesse por 3. Não, isso eu vou verificar depois. Estão me fazendo uma pergunta de aluno, né? Estão me fazendo a seguinte pergunta. Estão me perguntando se eu multiplicasse 10 vezes 120, que daria 1.200. Não, não posso. Não posso fazer isso.
Aí já no caso do Excel, para essa situação, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho para essa situação aí. Porque você vai ter que calcular etapa por etapa, nesse caso. Você teria aqui, no caso, na primeira coluna, o número de viagens, né? Você pode aumentar aqui um pouquinho. Pronto. O número de viagens. E, pessoal, uma dica para vocês. Eu não sei se vocês têm isso em casa, se não tem, mas dá para usar o teclado e o mouse no seu celular também. Você pode, se você tiver um teclado USB ou então aquele Bluetooth, né? Você pode usar um adaptador, um adaptador OTG, e aí você clicaria um teclado e um mouse no seu celular. De vez em quando eu uso no meu celular. Aí, para não ficar aparecendo o teclado virtual aqui embaixo, você tem que ir na configurações aí do teclado, né, do seu celular, e procurar a opção para não aparecer o teclado virtual. Aí você seleciona que aí não aparece mais o teclado virtual. Esse teclado virtual que eu falo é esse tecladozinho aqui de baixo, né, que aparece quando eu clico. Aí não apareceria o teclado virtual, você utilizaria apenas o teclado mecânico mesmo, tá? Então, fica a dica para quem não tiver um computador, quiser usar o celular, pode acoplar um teclado no celular e usar à vontade. Vou botar a cor, essa cor aqui. Aqui o clientes. Vamos botar a cor, esse azul. Bonito esse azul. Mais ou menos, na verdade. Então, os clientes. Aí você colocaria aqui 10 clientes. Próximo, 15 clientes. Próximo, 20 clientes. Tá. Quantidade de clientes, aí são 120 aqui. Aqui são 400 clientes. E aqui são 150 clientes. Ok, até aí. 150 clientes. Aí vamos voltar lá no caderno. O que foi que a gente fez? A gente calculou a média, né? A gente calculou a média e depois a gente calculou as diferenças. Certo, então vamos lá. Vamos ver se tem aqui média ponderada, se tem ou se não tem média ponderada. Vamos ver se tem. A média que ele fala aqui é a média geométrica, tá? Também chamada de média ponderada. Vamos ver se é isso mesmo. Retorna a média geométrica de uma matriz ou um intervalo de dados, números possíveis. Creio que seja essa média geométrica. Aí a gente teria que escolher os valores. Esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse aqui. Se bater é porque é esse. Se não bater é porque não é esse. Não bateu. Será que eu tenho que fazer diferente? Em vez de fazer, eu vou fazer esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. A10, A8B8, A9B9, A10B10. Bora ver se vai dar. E de novo não deu certo. Então eu não sei fazer no Excel, mas eu sei fazer matematicamente. E matematicamente, eu acabei de fazer lá no coisa, né? Como é que vai ser matematicamente? Matematicamente, essa média vai ser, eu vou somar os valores, né? 10 vezes 120 mais 15 vezes 400 mais 20 vezes
150. É 150 o último, né? 150. Eu sei fazer desse jeito. Fecha a parêntese e tudo isso vai ser dividido por 45. Então, dividido por 45. Por que que eu tenho que colocar no parêntese? Porque aí tem que parecer que toda essa soma vai ser dividido por 45. Se eu não colocar no parêntese, na hora que for fazer a divisão, na web. o celular está respondendo ali a pergunta que eu fiz. Por que que eu tenho que fazer no parêntese? Porque senão o computador vai pensar que eu estou dividindo só o 20 vezes o 150 por 45. Não é só o 20 vezes 5 por 150, não. É tudo. Então eu vou botar tudo dentro de parêntese, vai dizer que tudo isso vai ser dividido por 45. Aí na hora que eu clicar, pronto. A média deu 225. Ih, Misael. Misael. 226, né? Oi. O que foi que aconteceu aqui, Misael? A minha deu a mesma coisa. Como é que é, Misael? Deu a mesma coisa? Oi, 226,6777. Mas você não tinha dito que ia dar 160? Mas deu aqui mesmo. Ah, Misael, tu tá bagunçando. Tá parada aqui. Deixa eu fazer a mão aqui, isso aqui. 20 vezes 150 dá 10.200. Tudo isso dividido por 45 vai dar 200. Olha aí, vai dar 226,66. Ê, Misael. Só um pouquinho. Nossa. Gente, é 226,66. Pelo visto, o resto da galera, ninguém foi verificar se estava certo mesmo ou não, né, gente? Deixaram por isso mesmo. Ninguém foi verificar. Deu menos 7 no final, então, né? Olha só, então vai mudar tudinho aqui, ó. Aqui não é 160, é 226,66. 226,66. Ixi, vai mudar tudinho. 226,66. 226,66. Aí então aqui já não é 40, aqui já não é 240, aqui não é menos 10, então aqui vai mudar esses valores tudinho aqui, gente. Eu não vou fazer de novo não, que vai dar muito trabalho. Daqui a pouco a aula está acabando, né? Ó, falta só 5 minutos para acabar a aula. Mas você já faça esse cálculo, não é 160 não, é 226,66. Aí então vai ter que mudar esses valores aqui. Mudando esses valores, vai ter que mudar esses daqui, tá? Esses que estão aqui, não. O 10, o 15 e o 20 permanece do jeito que está, né? Mas vai mudar esses daqui. Então, volta lá no Excel. Então, calculou a média. Tem a média. Agora que você tem a média, você pode calcular a diferença e elevar ao quadrado, né? Com a média, você calcularia a diferença. Então, como é que calcula a diferença? A diferença é pegar. Você vai fazer igual. Sempre tem que ter igual na frente, porque a fórmula, se não tiver igual na frente, não vai dar certo. Vai fazer igual. Aí você abre parêntese. Cadê o parêntese? Parêntese. Aqui. Abre parêntese. Aí você vai fazer essa célula. Não. Desculpa. É uma célula para baixo. Eu estou na célula errada. É aqui. Igual. Abre parêntese. Aí vai fazer 120, que é essa célula, menos a média. Aí, para a média, para a gente não mudar a média, eu vou botar cifrão, para não mudar qual é o valor da média. Opa. Menos cifrão B12. Aqui no 12 também eu vou botar outro cifrão. Por quê? Para não mudar, para sempre ser B e sempre ser 12. Porque se eu não botar o cifrão, na hora que eu puxar essa fórmula mais para baixo, ele vai trocar para o B13, depois para o B14, depois para o B15. Então, e se eu puxar para o lado, ele vai trocar para o C. Então, como eu não quero que mude, porque a média não vai mudar, é essa daí, eu vou fixar que na célula B, na célula 12. Por isso que eu botei o cifrão, tá? Vai fechar aqui.
Ok? Encontrou a diferença, aí pelo padrão lá a gente... não é isso que eu quero não. Pelo padrão lá, o que a gente vai fazer? Vai elevar esse valor ao quadrado, né? Pela ideia, a gente calcula a diferença, depois eleva esse valor ao quadrado. Depois que a gente elevar ele ao quadrado, a gente vai multiplicar ele por 10. Então, lá na fórmula a gente coloca isso também. Vamos voltar lá na fórmula. A gente tem que elevar esse valor ao quadrado, então para isso a gente vai usar chapeuzinho. O problema é que no meu... Aqui eu não tenho chapeuzinho. E tá aqui, chapeuzinho. Elevado ao quadrado, né? Ao quadrado. E depois que a gente elevar tudo isso ao quadrado, a gente vai multiplicar por... A gente vai multiplicar... Não, a gente multiplica depois. A gente pode multiplicar agora. Aí vai ter que colocar outro parêntese. Parêntese aqui e parêntese aqui na frente. Aqui outro parêntese. Por que outro parêntese? Porque eu vou pegar tudo isso que eu fiz e vou multiplicar pela célula que está 10 lá na frente. Então, eu vou pegar tudo isso e multiplicar por essa primeira célula. Por isso que eu tenho que colocar outro parêntese. E aí dá Enter. Pronto. Fez tudo. Agora, se eu puxar essa célula para baixo, no celular eu não sei fazer, eu só sei copiar e colar. Copia, cola. Ó, aí já fez. Copia, cola. Aí ele faz. Eu não sei puxar. No computador não. Eu puxo e aí sai certinho. No celular eu não sei como é que faz para fazer disso não. Aí a gente já calculou a diferença, já elevou ao quadrado, já multiplicou pela ponderada, né? Aqui era 10, a outra 15, a outra 20, já multiplicou. E agora o que está faltando? Está faltando somar tudo e dividir por 45, para poder calcular a variância. Né? Então falta somar tudo e dividir por 45. Então bora lá. Para calcular a variância. Variância. A gente vai fazer a soma. Igual a soma. E vai somar. Aí tem que ter o parêntese, né? Soma. De onde até onde? Vai somar esses três aqui. Essas três diferenças. Daqui, né? Aí a gente bota 2 pontos até aqui embaixo. E fecha parêntese. E aí tem que dividir tudo isso por 45. Então eu vou pegar tudo isso, aí eu vou ter que botar um outro parêntese aqui, tá? Para dizer que eu vou pegar toda essa soma e vou dividir toda essa soma por 45. Beleza, acabei de encontrar a variância. E agora, para calcular o desvio padrão, o desvio padrão eu vou tirar a raiz quadrada da variância. Então eu boto igual. No Excel tem a função raiz quadrada, que é só digitar raiz, aí já calcula a raiz quadrada. Raiz, tá aqui, desse número aqui de cima. E aí pronto, calculou a raiz. Então quer dizer que o desvio padrão aí deu um negócio absurdo. Deu 123,10 aí, né? Tomara que eu não tenha errado nada no lugar nenhum. Porque se eu errei em algum lugar, eu vou ter que voltar o processo todinho. Espero que eu não tenha errado nada no lugar nenhum. Se o cálculo que você fizer no caderno não bater com o cálculo que você fizer no Excel, quer dizer que você esqueceu alguma coisa no Excel, alguma coisinha do Excel ficou de fora. Ou ficou de fora, ou você cometeu algum errinho nos seus cálculos aqui. Tá? Vamos ver esse aqui, por exemplo. Ele usa a célula A9, então ele pega o valor que a gente calcula e multiplica por 15. Aparentemente está correto. Né?
E esse aqui, ele usa a célula A10. Então, ele pega o valor que a gente calcula e multiplica, tá? Aparentemente está correto. Se houver algum erro, depois eu faço um acréscimo para vocês lá no Google Sala de Aula. Eu falo, ó, gente, cometi um erro em tal lugar, assim. Certo, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou mandar aqui a lista de frequência rapidinho. E como eu disse, já vai estar online lá para vocês fazerem a entrega até às 4 horas de amanhã.